galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luciana Ramalho, eu sou professora de Biologia e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre cadeias e teias alimentares. Só pra te falar que é a mesma coisa, a diferença é só porque cadeia, quando você olha só uma sequência possível, e teia, quando você observa como essas sequências se interconectam com as outras na natureza, tá? Então só muda aqui a perspectiva, mas é a mesma coisa. A gente tá falando de cadeias alimentares, tá? O que é cadeia alimentar, gente? Cadeia alimentar é uma sequência de indivíduos, né, que estão se alimentando um do outro. Por que a gente se alimenta? Para obter energia e funcionar. Então, basicamente, a gente vai entender isso, tá? Para começo de conversa, olha o primeiro tópico dessa aula, gente. A gente vai falar de fotossíntese, porque fotossíntese é o processo que as plantas fazem que permite elas pegar a energia da luz do sol e colocar nos alimentos. E aí, uma vez no alimento, ao comermos esse alimento, ao comermos essa batata, a gente obtém um alimento energético. E aí a gente vem e faz a respiração celular e usa a energia desse alimento, tá? Então a gente precisa entender a parte conceitual desses processos, mas a aula de hoje não é sobre isso. Esse assunto merece uma aula só pra ele, tá? Não é aqui que a gente vai estudar isso. Aqui é só pra gente... Ah, legal. Entendi a relação de fotossíntese e respiração celular. E aí vamos seguir para entender o fluxo de energia. Como é que a energia flui na natureza. Já te falei, ela vem do sol. Ponto. É a luz do sol e tem necessariamente que passar por um vegetal. Necessariamente. Passa pelo vegetal, através da fotossíntese, e vai para a comida, vai para a molécula química. Aí essa molécula química vai passando para os animais através da alimentação. Até que uma hora ela acaba. Então a energia é um fluxo, não circula, tá? Então a gente vai observar esse fluxo de energia nas cadeias alimentares, tá? Existe uma forma de estudar a cadeia alimentar entendendo os níveis tróficos, tá? Porque tem seres vivos, né? Que são os produtores. Tem ser vivo que come o produtor, então ele tá ali pegando direto da fonte. Tem um ser vivo que come quem comeu o produtor, então ele vai pegar uma outra quantidade de energia, percebe? Então a gente classifica em níveis tróficos para entender melhor, tá bom? Vamos falar especificamente do produtor, do consumidor primário, do secundário. E ao final de todos os seres vivos, quem é que vai comer a gente? Decompositor. Comer, não sei se é a palavra certa, né? Vai digerir. Não sei se comer, né? Que não é uma boquinha. Fungos e bactérias, eles botam a gosma deles lá, as enzimas digestivas lá de fora e começa a destrinchar as moléculas do nosso corpo em moléculas inorgânicas, devolvendo esses bloquinhos para o solo para plantas pegarem pela raiz e incorporarem nas suas moléculas. Olha a diferença da matéria para a energia. A matéria volta, matéria é cíclica. A energia não é cíclica não, a energia só vai e é gasta. Acabou, tá bom? Vamos começar? Aqui é assim, gente, aqui, já comecei a aula, você nem viu, já comecei. Agora eu vou começar mesmo, ó. Será que aqui eu fico melhor? Aqui, ó. Vou ficar aqui. Se eu vier muito pra cá, eu saio da aula, tá bom? Aqui tá bom. Não, vou ficar aqui. Ih, não sei onde eu vou ficar. Vou ficar aqui, então. Quem é essa estrutura aqui que eu mostrei? Cloroplasto e mitocôndria. Você tem que saber isso, tá? Não é aula pra isso, mas só pra te entender. Um cloroplasto, só porque é verde, sempre vai ser verde, tá? Porque ele tem clorofila. Lembra da clorofila? Ele pega a luz do sol, tá bom? E aí ele cria glicose e oxigênio. O oxigênio ele quebrou da molécula de água que ele pegou água do solo, tá? Pegou gás carbônico, fez a fotossíntese, glicose e oxigênio, tá? Ponto. Foca na glicose. A glicose, então, ela é carbono unido junto com a energia da luz do sol. Uma molécula energética. Quando qualquer ser vivo, animal ou até mesmo vegetal, né? Mas pensa no animal, só para ilustrar. Comeu a glicose, a gente quebra essa glicose e aqui, ó, libera a energia que estava nela. Não é uma energia que veio do sol? É. A energia, ela vai sendo transformada, né? Então vamos entender. A fotossíntese, ela visa produzir uma matéria orgânica energética a partir da transformação da energia luminosa numa energia química. Enquanto a respiração celular vai quebrar essa matéria orgânica energética e liberar a energia que estava nela. É assim que essas duas reações se complementam, tá bom? Bem, olha aqui a equação química da fotossíntese e da respiração celular. Por que eu tô fazendo assim com a mão? É uma reação que vai e volta, tá?
Não é que ela aconteça no mesmo lugar ao mesmo tempo. Acabamos de ver que ela acontece em organelas diferentes, tá? Mas só para entender que o processo químico é o oposto um do outro. Tudo que é usado na fotossíntese, gás carbônico e água, usou na fotossíntese e produziu isso aqui, certo? A respiração celular vai usar o que a fotossíntese produziu e liberar o que a fotossíntese vai precisar. Ó, um pega, aí libera, e o outro pega e libera, né? A gente vê essa imagem aqui também. E aqui na reação química a gente entende a mesma coisa. Professora, se essa não é uma aula de respiração celular e fotossíntese, por que você trouxe a aula? Porque a gente não vai ter que entender energia? Isso aqui é justamente pra gente ter uma base do que a energia é pra gente. A energia, ela tá nas coisas. A energia não é uma molécula. Cadê a energia aqui? Não tá. A energia tá na luz do sol. Que agora tá na glicose. Quando a gente quebra a glicose, a gente libera a energia e a gente guarda na forma de ATP e calor. Tudo bem? Então eu queria passar essa imagem, tá? Então são processos complementares. O que é produto de um é reagente do outro, tá? E as plantas, lembre-se, planta faz fotossíntese, óbvio, é única, e ela também respira, tá? Então a planta é o único, né, que vai fazer os dois. Com outras exceções, mas deixa para outro momento, tá bom? Tem outros seres vivos que também fazem os dois, alga e cianobactéria, tá? Mas deixa elas quietas. Vamos agora entrar na cadeia alimentar? Agora que começar, antes foi só uma introdução. Entendido isso, olha aqui a cadeia alimentar, que bonitinha. O produtor fez fotossíntese, tá com matéria orgânica energética. A matéria orgânica energética é passada por grilo, o grilo é comido pelo pássaro, comido por um pássaro maior e ao final vai morrer decomposto por um fungo. O fungo tá aqui, mas assim, nem toda cadeia alimentar bota fungo não. Sabe por quê? Por quê? Porque fungo, gente, e bactéria, ele não come só uma coisa, o decompositor, ele não é específico. Ele vai comer qualquer matéria orgânica morta. Então, muitas vezes o decompositor não está representado. Não é porque esquecem dele, é porque vai botar onde? Ele tá em todas. Então, nem bota, tá? A gente já entende que ele come todas. Então, o que é a cadeia alimentar? É uma sequência de obtenção de energia. Lembrando sempre que quem coloca energia na matéria viva é a planta. Ela pega a energia do sol e bota na planta. E uma vez na planta, segue para todos os seres vivos. Tudo bem? Te falei que teia e cadeia é a mesma coisa, a diferença, ó, cadeia, teia. É só porque é um conjunto de cadeias, tá bom? Só isso. Então, na natureza, o que a gente tem é mais ou menos assim, né? Uma bagunça, né? É um se alimentando do outro, me daqui, tal. Cada ser vivo pode, né? Come um, mas ele também come outro. Então, ele pode ocupar 2 níveis tróficos. Já vou te falar o que é nível. Então, um conjunto de cadeias interligadas, moleza. Cada consumidor pode ocupar mais de um nível. Acabei de falar, né? Eu tô falando e tá escrito aqui o que eu tô falando. Meu Deus, parece até que eu que fiz o slide. Bem, então o que tá acontecendo aqui? Tem uma árvore, tá? O que essa árvore tá fazendo? Produzindo matéria orgânica energética. Toda a energia vai para quem consome? Não vai. Primeiro, porque a planta usa, tá? Ela é um ser vivo, ela usa. Segundo, que nessa transferência de matéria orgânica energética, parte é perdida na forma de calor, é dissipada para o ambiente. Olha aqui, gente, é só 10%. É só 10% que fica disponível para quem come. Então, a cada sequência de alimentação, é só 10% do que tinha no ser comido que vai para quem come. Olha só. A energia, ela entra nos ecossistemas na forma de luz. Isso é uma pergunta que às vezes é feita em vestibular, tá? Como que a energia entra no ecossistema? Pela luz, ponto. E aí ela é convertida em moléculas orgânicas pelos autotróficos, né? Por quem faz fotossíntese. E aí uma vez dentro, entrada, ela vai o quê? Olha aqui a setinha. Ela vai se dissipando. A energia vai se perdendo. Quando chega no final, chega tão pouco que não tem mais como alguém ficar se alimentando dele. É como se essa matéria tivesse pouca energia atrelada a ela. É isso que significa. Então a energia ela vem fluxo unidirecional cada vez menor. Essa é uma pergunta que é muito feita dentro das questões de ecologia. Você tem que entender, né? Decorar. Vou decorar isso aqui e escrever na minha mão. Você tem que entender. Porque a energia, se ela vem do sol e só quem faz isso é a planta e a planta só tá na base, ela vai se perdendo. A energia ela se perde. Tudo bem? Cada nível há perdas
na forma de calor e vai sendo dissipada. Então, essa forma de energia, ela não pode ser aproveitada. Ela é dissipada para o ambiente. Então, foi perdido, beleza? Vamos trabalhar agora o conceito dos níveis tróficos, tá? Aqui eu vou te mostrar uma tabela com todos os termos que podem aparecer, tá? Na sua prova, para falar de cada um desses indivíduos. Ó, a gente sabe que a planta é o produtor. Quem come a planta é o consumidor primário, que comeu pela primeira vez, tá? Ele é um herbívoro. Quem come um animal é um carnívoro. Ele come quem comeu a planta, então ele é o consumidor secundário. E temos os predadores de topo, né? Que é o topo ali da cadeia e ninguém vai comer ele. Tá bom? Olha os termos que podem aparecer. Planta. Aí eu vou até usar minha canetinha, porque minha mão para aqui, ó. Tá bom? Vou pegar a canetinha pra fazer. A planta, ó. Cadê? Ai, gente, não sei se vai dar certo, não. Tô rabiscando tudo aqui, ó. Planta, tá vendo? É o primeiro nível. Ela é o produtor, porque faz fotossíntese. Olha aqui os exemplos de quem faz fotossíntese, tá? Consumidor secundário. Ó, perdão. Deixa eu sair, deixa mais fácil assim. Agora eu já posso apontar. O segundo nível é o consumidor primário. Você não vai cair nessa pegadinha. O vestibular adora botar essa pegadinha, tá? Te confundir. Ele é o segundo nível, porque o primeiro nível é o produtor. Mas ele é quem consome pela primeira vez. Então ele é o consumidor primário ou consumidor de primeira ordem, tá? Ele é um herbívoro porque comeu uma planta. E aí pode ser qualquer herbívoro, tá? Beleza? O terceiro nível é o consumidor secundário. Cuidado com isso, tá? Ou de segunda ordem, e ele vai ser carnívoro ou onívoro, né? E aí, cobra, homem... Aqui também poderia entrar um onívoro, né? O onívoro é que come qualquer coisa, planta ou animal. A gente, por exemplo, a gente poderia estar aqui, o ser humano. E aí, o predador de topo também, né? Mas normalmente é só carnívoro e tá lá. Tranquilo? É isso. Então, esses são os nomes. Eu queria te alertar para essa diferença. Quando fala segundo nível, é o consumidor primário, tá? E aí, vamos falar agora especificamente do auto... Já tem questão, tá? Não vai embora, não. O indivíduo autotrófico. O que ele está fazendo? Mais uma vez, eu trouxe a fotossíntese. Professora, não é aula de fotossíntese, tá, meu amor? Você tem que entender que a planta, ó, pegou energia, liberou oxigênio e tal. O que importa é a glicose, tá? Então, para que serve a fotossíntese ali? Ela vai produzir uma matéria orgânica a partir de uma inorgânica. Às vezes a questão pode vir com esse termo. O autotrófico é capaz de produzir matéria orgânica, glicose, a partir de compostos inorgânicos, CO2 e água. É inorgânico, porque não está no ser vivo. Aí ele, criou uma matéria orgânica com energia, por causa da luz do sol. E o heterotrófico consegue fazer isso? Não, tá? Ele tem que ingerir outros seres vivos, porque ele não come. Aí eu trouxe aqui uma questão interessante, ó. Tem dois intestinos aqui, ó, do herbívoro e do carnívoro, né? São heterotróficos. Poderia o vestibular te botar isso aqui, sem te dizer quem é quem, pra você dizer qual é o intestino do herbívoro e qual é o do carnívoro? Ele poderia fazer isso, você ia acertar? Olha que complicado. Você teria que saber que o intestino do herbívoro ele tem que ser maior do que o do carnívoro. Ué, professora, mas alface é tão mais fácil de digerir do que bife, do que carne? É, porque todas as plantas que nós, seres humanos, comemos são plantas selvagens, não, são plantas domesticadas. A gente selecionou essas características para facilitar a digestão. Mas na natureza, o animal comendo capim, vai comer capim. Não faça isso. O capim, né, enfim, as plantas selvagens, elas são de difícil absorção por causa da celulose, tá bom? Então, a digestão das plantas... Por que eu estou trazendo isso? Para te falar que os animais herbívoros, eles têm que ter um intestino maior, com mais bactérias para fazer a digestão do que os carnívoros, tá? Só pode aparecer isso em prova, tá bom? Outra distinção, assim, que às vezes já aparece no vestibular, confunde um pouco, essa ideia do detritívoro e do saprófago, tá? É uma definição que, às vezes, enfim, vou botar logo aqui. O saprófito, ele come... Os dois comem matéria morta, é por isso que confunde, tá? Só que o saprófito, ele come a matéria morta em decomposição. Ele não é decompositor, mas ele come a matéria que já tá se decompondo. Aí eu vou chamar de saprófito. Se ele só come matéria morta, eu chamo de detritívoro. Por exemplo, a minhoca, o urubu, entendeu? Essa é a distinção. Mas mais do que isso, eu queria trazer o seguinte. Aqui eu trouxe só a imagem deles, né? A decompositor não se enquadra, né? O decompositor é uma categoria à parte. Só para ilustrar, decompositor ele só pode ser fungo e bactéria. Tem questão que vai te colocar lá uma minhoca como decompositor, urubu. Não, gente. Decompositor é só fungo e bactéria. Ponto.
Não tem como, tá bom? Que é ele que consegue, lembra que eu falei no início da aula? Ele digere a matéria, libera a matéria inorgânica no solo, tá? Olha como é que os decompositores são importantes, gente. Eles reciclam a matéria. O vestibular adora te perguntar isso. Quem faz a reciclagem? Pega a matéria orgânica, transforma em mineral. Né? A reciclagem é garantida pelo decompositor. Então ele faz aqui a decomposição. Isso aqui é um funguinho fazendo decomposição. Agora começamos as partes dos exercícios. Então, vamos ao que importa. Vamos ver se a gente conseguiria, né, usando esses conceitos numa questão para ir bem. Então, olha só. Tá, a questão só trouxe isso. Dá para entender mais ou menos o que é isso? Dá, né? O que tem aqui? Primeiro, tem que ser planta. Aí, perdeu o que para o ambiente? Energia. A energia é passada para o segundo, um pouquinho se perde, pro terceiro, e todo mundo vem pro X. Ah, se todo mundo vem pro X, o X é aquele que come todo mundo. Quem é que come todo mundo? Decompositor. Tá bom? E quem é que tá sempre no começo? Produtor. Você já sabe, a pergunta é essa. Analise o esquema e diga. A energia... Ah, só para falar a frase correta. A energia assimilada pela população 1 será transferida integralmente até chegar no 5? Não, né? Ela vai se perdendo. As setas direcionam para o meio ambiente, representam a perda de energia. Isso aí, é a energia que está se perdendo. A população X consegue devolver energia para um? Decompositor da energia para um? Não. Da matéria, não da energia. Esse é o erro. Existem 4 níveis tróficos. 4? 1, 2, 3, 4. Trocando energia, não. Tá trocando energia, não. A energia é um fluxo, não é troca. Então tá errado. A quantidade de matéria e energia aumenta. Energia não aumenta, gente. Então, acerta é aquela mesmo que a gente viu, né? B. Tudo bem? Acertariam essa? Questão de vestibular. Olha essa. Essa aqui trouxe uma teia. Vários seres vivos. Em um cerrado campestre, tá? Bem preservado, ocorre essa teia aqui. Aí ele te joga. Cite uma espécie. É discursiva, tá? Cite uma espécie que ocupa mais de um nível trófico. Ah, fácil, tem várias respostas possíveis, ó. Lobo-guará, já olhei, lobo-guará. Ele, cadê o produtor? O produtor é esse aqui, ó, né? Arbusto. Arbusto é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele pode ser o quarto, ou ele pode ser o primeiro, o segundo, ele pode ser o terceiro. Ele pode ser até o primeiro, ó. Primeiro, ele pode ser o segundo, ele pode ser o segundo, terceiro, quarto. Então, aqui poderiam várias respostas. Jararaca, vamos ver a resposta. Jararaca, pode ser jararaca. A jararaca pode ser 1, 2, pode ser o 3, ou pode ser 1, 2. Vamos ver outra aqui. Além de direto. Uva direto ou come. Vamos pensar, come. Come esse. Tem várias respostas possíveis. Só você encontrar o mesmo ser vivo, né? E eu dei aqui o exemplo do lobo, acho que ficou mais fácil pra gente ver. O da jararaca tá bem bolado ali. Segunda pergunta. Caso o capim, cabelo porco, venha... Capim, cabelo de porco, esse aqui, ó. O capim, cabelo de porco, venha a sofrer grande queda. Perdeu, foi extinto. Tá bom. Qual seria a interação esperada para os consumidores primários? Então, ó, a rolinha, o ratinho e o gafanhoto, o que iria acontecer com eles? Eles vão morrer? A pergunta é essa, discursiva. Eles vão morrer? Ó, a rolinha vai morrer. O ratinho do mato vai morrer, porque não tem o que eles comem. Mas olha o gafanhoto come 2. Então você deveria dizer que o gafanhoto não vai morrer não, porque ele vai ter outra fonte de alimento. Entendeu? Esse alimento acabou, mas o gafanhoto tem mais de uma fonte. Olha como é que é bom ter uma dieta variada. Tá bom? Então, enfim, aqui tá falando do ratinho, tá? Vou pular essa resposta. Quem ficou interessado, tira um print ali pra ver. Pra gente ganhar tempo, vamos fazer outras questões, tá? Como exemplo de seres vivos encontrados no ambiente aquático, tem lá ave, caranguejo, inseto, peixe e alga. Aí a pergunta é, desses seres vivos, qual é o grupo que contribui diretamente para a manutenção da produtividade? Manutenção da produtividade. Qual desses aqui que mantém a produtividade? Quem é o produtor? Alga, gente. Pode ser alga. Cai no vestibular sem setora. Moleza, né? Mais um esquema aqui, ó. Botei questão porque às vezes a gente assiste aula, acha que tá entendendo, né? Aí chega na prova, brau, professora não botou isso na aula não, ué. Não tem como eu botar todos os esquemas possíveis numa aula, não dá. Então, por isso o poder aí de abstração a gente vai treinando aqui, tá?
questão jogou isso aí. Dá pra entender que é uma cadeia alimentar? Dentro do contexto dá, né? Mas vamos ver a pergunta. Observe a seguir, que mostra uma teia alimentar. Ele me disse que é teia, tá bom. Aí ele diz que as setas mostram o fluxo de energia. Então tá bom. Cadê o produtor? Dá pra identificar o produtor? Você dá pra ele, né, professora? Quem é o produtor? O produtor é aquele que... É ele que tá, né, dando energia, né, para os seres vivos, porque ele pegou a energia do sol. Então pode ser o A, né, o produtor, né? Tem como ser outro? O E com certeza é quem? Decompositor, né? Todo mundo morreu, trouxe energia pro E. O A dá energia e B, C e D são consumidores. Vou botar todas as alternativas. Um poluente tóxico vai atingir uma maior concentração em A. Se ele é tóxico, ele vai ficar se acumulando em E. E vai ter mais, né? Ou o B também vai ter... Não, D vai ter mais, não é A. B é decompositor? Claro que não, gente. B não pode ser decompositor porque ele está sendo comido. Decompositor não é comido, tá bom? C. A espécie, se a C fosse tóxica para predador, a espécie D teria maior probabilidade de se beneficiar sendo um limitador de C. Não, porque ela come C, não vai ser bom para ela se C for tóxica. A espécie D pode ser uma alga? Não, D não tem como ser alga, porque está comendo. A espécie A é autotrófica? Ah, até que enfim acerta, tá até assustada aqui. Autotrófica, tá bom? Faz a produtor. Sim, gente, dá tempo de fazer mais? Dá produção. Sou eu, produção. Dá tempo, gente, vamos lá. A questão trouxe aqui, ó. Trouxe essa imagem, não dá pra entender a imagem, mas eu vou te falar. É a questão do Enem. Ele te fala aqui, tem um parasita que é o seguinte, parasitoide, né? É a larva de um mosquito, ó, que tem uma mosca, perdão. A mosca coloca os ovos dela dentro de uma lagarta, tá? E aí as larvas dessa mosca comem os tecidos da lagarta. É isso. Aí a pergunta é, qual é o papel ecológico, né, o nível trófico, né, o que essa larva do parasitoide é? Então essa larva da mosca. A larva da mosca está comendo a lagarta. A larva da mosca come a lagarta. A lagarta come folha. Então, folha é o produtor, a lagarta é o consumidor primário, a larva que come a lagarta é o consumidor secundário. Vamos ver se tem essa resposta? O quê? B. A larva é o consumidor secundário, porque ela come a lagarta, e a lagarta é o primário. Tá bom? É isso. Dá tempo de mais uma? Vamos fazer mais uma, gente. Dá tempo? Vamos lá. Cadeia alimentar é um exemplo de relação trófica e parte da sua energia é transformada em cada etapa. Tá bom. Aí vamos à pergunta. Esse tipo de transformação metabólica limita a energia disponível principalmente para qual nível? Qual nível que vai receber uma matéria orgânica com maior limitação de energia devido a perdas, né? É quem tá lá no final. Então não pode ser produtor. Não pode ser decompositor, porque o decompositor é generalista. O decompositor come tudo, inclusive o produtor. Tem que ser alguém que eu sei que tá lá na ponta final. O carnívoro, né? Tá entendendo essa pergunta? É tipo assim, quem é que recebe o alimento com menos energia? É o carnívoro, com certeza. Essa é a ideia que eu queria que ficasse dessa questão. Tá bom? Essa questão boa também, ó. A questão é a seguinte, trouxe essa imagem, tá? E ele te pergunta, nomeie o nível trófico que vai ter mais energia. Gente, qual é o nível que sempre vai ter mais energia? Produtor. E a letra B pergunta, qual é o nível que promove a reciclagem da matéria? É o decompositor. Então, o produtor é o A, decompositor é o F. Decompositor. Beleza? Tá, acabou. Essa questão de gráfico é a última, tá? Vocês viram que eu trouxe questão com esquema, com imagem, com gráfico, essa aqui com esqueminha, tá bom? Essa do gráfico é a última pra gente ver como pode cair. Então tem um gráfico aqui com o número de indivíduos variando ao longo do tempo. E aí a pergunta é, então só te falando, ó, o número 1, 2 e 3 é ouriço do mar, alga e lontra. Aí vem a pergunta, em algum momento, a população com o menor número inicial parou. Quem é, se eu tenho uma cadeia alimentar, quem é que vai ter o menor número? Poxa, é quem pega menos energia, né? A gente vai ter uma aula só sobre isso, mas já vou introduzindo. É sempre o predador de topo, ele vai apresentar menor número. Desses, quem é o predador? Ouriço? Alga?
lontra, né? Então, lontra é o menor número. O que tinha menor número, lontra, sofreu decréscimo. Acabaram as lontras. Então, ó, quem é que tinha menor número? É o 1. Então, 1 eu já sei que é lontra. Lontra caiu. O que vai acontecer com o ouriço? O ouriço era comido pela lontra. Não tem lontra, ouriço, vou me reproduzir. Aí o ouriço sobe. Só que o ouriço vai comendo quem? As algas. Então as algas caem. Olha como é que tinha mais alga. A alga cai, tem uma hora, meu amor, que vai acabar a comida do ouriço. Aí o ouriço cai. Aí todo mundo morre. Tá entendendo como é que a cadeia alimentar funciona? Eu mexi com a lontra. 2 outras populações morreram. Porque um faz o controle do outro. É essa ideia que é interessante a gente ter. Ao tirar a lontra, as outras foram. Aí a pergunta é, nomeie. 1 é lontra, 2 é alga e o 3 é o ouriço. Gabarito C. Acabou, galera. Muito conteúdo. Vimos aqui muita coisa de cadeia alimentar, fluxo de energia, ciclo de matéria, níveis tróficos, tá? Espero de coração que tenha sido útil e eu vejo vocês na próxima aula, tá? Não me deixa falando sozinha não, hein? Beijo.